Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus. Encontramos na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9 e o versículo de número 27. Assim está escrito: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Este texto para nossa reflexão nesta oportunidade. O escritor aos Hebreus deixou registrado uma verdade absoluta, que ela não sofre variação de tempos em tempos, mas ela permanece firme. E isto traz-nos a garantia de que a realidade deste fato deve deixar-nos atentos e procurando entender qual deve ser o nosso posicionamento. Então, quando nós encontramos isto, este versículo se Adão tivesse mantido a obediência, lealdade diante de Deus, não tivesse desobedecido, este versículo talvez não, ele não existiria, porque o homem não enfrentaria a morte, não teria seus dias limitados, foi feito para viver eternamente na presença de Deus, no estado de pureza, de inocência e de santidade em que ele foi criado por Deus. Então, os atributos de Deus foram colocados naquela primeira e grande obra, que era a coroa da criação. Depois que Deus terminou as coisas, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele é tido então como coroa da criação, a quem Deus deu o domínio sobre todas as coisas. Mas, por conta daquela desobediência, então houve a sentença de Deus, perdeu-se a pureza, perdeu a inocência, perdeu a eternidade, perdeu a presença de Deus, perdeu as belezas do Jardim do Éden, perdeu uma consciência limpa e tranquila, passou agora a viver fora da presença de Deus, fora do Jardim do Éden, com uma consciência culpada, uma vida contaminada, os dias limitados, o sofrimento à espera, as dificuldades, os contratempos, as incompreensões, as maldades, tudo isto agora passou a fazer parte do homem. Então, o que Deus disse quando isto aconteceu? Deus vai ao jardim, como ia todos os dias na viração do dia. Deus se apresentava ali, tinha momentos alegres e felizes com Adão e Eva. O resultado na vida de Adão e Eva, dessa presença de Deus diária ali com eles, era algo muito maravilhoso. Não tem palavras para descrever. Mas um dia ele desobedeceu e se escondeu. Ou melhor, procurou se esconder da presença de Deus. Quando nós sabemos que Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é presciente. Então, ninguém se esconde da presença de Deus. Não existe lugar onde as pessoas possam se colocar e dizer: aqui Deus não me vê. Em todos os lugares por onde nós procurarmos nos esconder, os olhos de Deus estarão nos vendo. E foi assim que aconteceu com Adão. Ele relutou, mas depois a insistência. Ele disse: se eu ouvi a tua voz só no jardim, temi e escondi-me porque estava nu. Adão vivia fisicamente uma vida que não teria fim. Espiritualmente, uma vida de comunhão 24 horas por dia com Deus. Não tinha um momento sequer de quebra de comunhão. Então, vivia para a eternidade. Então, vivia fisicamente, espiritualmente
e eterno. Tudo isso foi perdido. Tudo isso foi perdido. Em primeiro lugar, a morte primeira que veio foi a morte espiritual. Essa morte espiritual foi o cortar da comunhão com Deus. O pecado é uma barreira. O pecado cria inimizade entre Deus e o homem. Quando Isaías deixou escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir, não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então, houve o pecado, houve o rompimento, houve a morte espiritual, perdeu a comunhão com Deus, não tem mais como reatá-la partindo do homem, porque ele agora estava subjugado, contaminado e sujeito a uma vida debaixo do poderio do adversário. Então essa vida espiritual ele perdeu imediatamente. A vida física, o Senhor Deus colocou limite, mas disse que chegaria o tempo que ele seria levado à morte. Isso está lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 19, onde diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isto aqui foi o juízo de Deus sobre uma transgressão. Este juízo de Deus sobre essa transgressão fez com que o homem perdesse, Deus abençoe, Cauã, o homem perdesse a comunhão ininterrupta que ele tinha com Deus. E agora aqui, fisicamente, ele não iria mais viver a eternidade. Então Deus disse que os dias dele na terra seriam limitados, Deus o limitou, e chegaria o momento em que a morte viria, porque a morte é o salário do pecado, é a consequência de uma obediência, de uma transgressão, e a morte então viria para fazer o seu trabalho, recolher aquelas vidas que, vivendo no estado de pecado, separados de Deus, ao terminar os dias que Deus determinou para cada um, porque os nossos dias de vida são determinados por Deus. Ele determina o dia em que nós vamos nascer e ele determina também o dia que nós vamos morrer. Quanto a isso, nós não temos nenhum controle, nem quanto ao dia de nascer e nem quanto ao dia de morrer. Este é um assunto exclusivo de Deus. E aqui ele disse então a Adão: até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. O homem foi tomado da terra. Deus pegou o pó da terra, formou o homem, soprou nele, tornou-se alma vivente, colocou o espírito vivificante dentro deste homem para viver na sua presença e para a sua glória. Mas, com a desobediência, veio aqui essas consequências. Tá? A morte. Então, a morte passou a todos os homens. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 5, ele deixou bem claro este ponto. Capítulo 5 e o versículo de número 12, Paulo deixou escrito assim, olha: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem. Que homem foi este? Adão, aquele que foi criado, a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo. Veja agora, e pelo pecado a morte. Então a morte é o salário do pecado, é a consequência do pecado. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos que pecaram, e a partir do pecado de Adão, todos foram concebidos e vieram à existência debaixo da contaminação do pecado, portanto já sentenciado pela morte, que chegaria ao tempo
que ele iria morrer. Então, quando Paulo deixa isso escrito, no capítulo 6, o versículo de número 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então já observamos aqui, a entrada do pecado no mundo foi através de uma desobediência que Deus sentenciou o homem, limitou os seus dias na terra. Ele perdeu a vida eterna, perdeu a vida espiritual e a vida física foi limitada. Ele não iria viver o tanto que quisesse viver. Ele iria viver o tempo que lhe foi limitado por Deus. Quando chega no livro de Salmos, nós vamos encontrar a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela robustez, chegam a 80, o mais deles é enfado e canseira, mas não está livre de morrer. Se não morre de novo, de velho não vai passar. Todos vão enfrentar a morte. Só haverá uma exceção com relação à morte, que será por ocasião da aparição, ou seja, da manifestação do Senhor Jesus, por ocasião do arrebatamento, quando ele vier para buscar os salvos que ele salvou e que permaneceram fiéis e que morreram crendo em Jesus Cristo. Os que morreram vão ressuscitar, e os que estiverem vivos não provarão a morte. Eles serão transformados, receberão um corpo imortal, incorruptível, incontaminável, glorioso, semelhante ao de Jesus, para habitar na presença dele. Estes unicamente não sofrerão a morte física. Todos os demais vão passar pela morte, não tem jeito. E quando eu li aqui o escritor aos Hebreus dizendo o seguinte, que como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a morte, conforme nós observamos em Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 20, ele vai confirmar o Gênesis. Diz assim: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Bem, como para vir ninguém trouxe nada para esta terra, quando chegar o momento da morte, também ninguém vai levar nada, com exceção de uma única coisa: as obras. A palavra de Deus diz que as únicas coisas que vão acompanhar as pessoas por ocasião da morte serão as obras. Quando João deixou escrito lá no livro de Apocalipse, diz: bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Quando nós vamos encontrar o juízo será individual. Cada um vai enfrentá-lo individualmente. E as suas obras serão colocadas em julgamento. Sejam elas boas, sejam elas más. Elas vão passar pelo julgamento. Bem, então aqui diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui está dito o seguinte: as pessoas que nascem fisicamente, à luz da palavra de Deus, eles só morrerão uma única vez fisicamente. Fisicamente. Não tem a pessoa morre hoje, daqui a tanto tempo ele aparece em outro lugar, ele aparece em outro corpo, ele morre novamente. Isso, à luz da Bíblia, isso não existe. Aqui está escrito. Por quê? Para cada ser vivente que Deus permitiu vir à existência, cada ser que Deus permitiu, ele é único na face da terra. Ele não vem trazer as cargas ou peso ou as benevolências de outro. Cada um terá a sua vida individualmente diante da presença de Deus, e cada um dará conta
unicamente da sua vida e de mais ninguém. Então, isso precisamos entender bem claro, para não termos a confusão de que as pessoas podem morrer várias vezes. Não. Aos homens está ordenado, está aqui, morrerem uma vez. Uma vez. Depois que morreu, foi sepultado, não importa quanto tempo, se um dia, se uma semana, se um mês, se 10 anos, se 1000 anos, se 2000 anos, se 4000 anos, não importa. Um dia, esta pessoa que partiu, ele vai ser despertado para enfrentar diante de Deus o juízo. Este juízo, ele vai vir. Paulo, quando deixou escrito lá em Atos, no capítulo 17, capítulo 17, e o versículo de número 30 e 31, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então está aí. O Evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciado a todos os homens, a toda criatura, até os confins da terra. Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Ele está sendo pregado. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então Deus determinou que vai haver um dia do juízo. Então existe um dia da morte e depois da morte segue-se o juízo. Haverá o julgamento. Então esses 2 dias são inescapáveis. Todos terão que enfrentar esses 2 dias. Então, como ele disse aqui, está ordenado morrerem uma vez, só uma vez. Então nós observamos que a pessoa nasceu para ser eterna, nasceu desfrutando da comunhão com Deus, nasceu com uma vida física sem fim, com a vida física. Quando o pecado entrou, ela morreu espiritualmente, morreu fisicamente, quando cumpriu os anos. Futuramente, se ela não tiver um encontro com Cristo, um relacionamento com Cristo, para receber dele o perdão, a transformação, a libertação e a salvação preparada por Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário, com certeza ela vai enfrentá-lo diante do juízo. É o que está dito na palavra de Deus. Após a morte, segue-se o juízo. Não tem outra alternativa. A única condição para não enfrentar a morte eterna, morte aqui não significa aniquilamento, não significa extinção. Morte, quando nós encontramos na Bíblia, sempre vai dizer separação. Separação. Por quê? Porque se a morte fosse a extinção, o aniquilamento, o desfazer, não haveria necessidade das consequências do pecado serem eternas, visto que morreu, acabou. Mas não é assim. A Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Quando Jesus ensinou sobre a parábola do rico e de Lázaro, ele disse que aqui na terra cada um viveu a sua vida. Lázaro era um mendigo, era um carente, um necessitado, tinha muitas limitações, dificuldades, mas em vida ainda ele teve a oportunidade de servir a Deus. O rico teve a oportunidade de fazer essa escolha, mas não o fez. Procurou viver a sua maneira. Jesus colocou lá que morreu o rico e morreu Lázaro, o mendigo. E diz que no Hades
no Hades, no lugar temporário. O rico viu do outro lado, isso no ensino de Jesus, Lázaro no seio de Abraão sendo consolado e ele sendo atormentado ali naquele lugar. E ele queria que Lázaro fosse lá, molhar a língua dele, porque para refrescá-lo daquele tormento que ele estava atravessando. E a palavra que foi dito é: nem os daqui podem passar para lá, nem os de lá podem passar para cá, porque há um grande abismo. Então, isto quer dizer o seguinte: na condição em que a pessoa morrer, ele vai aparecer diante de Deus. Se ele morreu como salvo, ele vai aparecer como salvo. Se ele morreu como pecador, que não quis receber a Cristo para a salvação, ele vai comparecer como pecador. Vai para o juízo. Quem morreu crendo em Cristo tem a promessa da ressurreição para o encontro com Cristo por ocasião do arrebatamento. Quem não o recebeu vai enfrentá-lo lá no último juízo, no último julgamento, que é chamado o juízo final ou juízo do grande trono branco. Lá então se abrirão os livros e cada um será julgado de acordo com o que estiver escrito naqueles livros. Então esta palavra, para mim, para você, para cada um de nós, que já estamos servindo a Cristo, não nos traz nenhuma preocupação, porque a nossa vida está centrada em Cristo, estamos salvos por Ele, vivendo em temor, em obediência e fidelidade. O problema gera quando as pessoas ainda não estão servindo a Cristo, não foram por Ele através da salvação e estão vivendo de maneira a ignorá-lo. Então, neste caso, esta realidade, esta verdade absoluta, que ela não muda, ela pode causar tormentos e preocupações, tristezas. Mas isso não é importante. O importante é que, ao ter conhecimento desse texto, haja no coração um arrependimento e a pessoa procure a Cristo, porque nele há salvação. Só ele garante vida eterna. E em Cristo, quando chegamos a Cristo, nós que estávamos mortos espiritualmente. Deus abençoe a irmã Célia Araújo, Deus abençoe a irmão Geraldo Santos. Quando chegamos a Cristo, nós que estávamos mortos espiritualmente, somos ressuscitados na presença de Deus. Ressuscitados espiritualmente. Recebemos de Jesus uma promessa para a vida eterna. Está para o futuro. E vivemos os nossos dias, a vida física. Este não temos como resolvê-lo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então, mesmo servindo a Cristo, tendo certeza de salvação, tendo a promessa da vida eterna, tendo uma vida de comunhão com Jesus Cristo, nós ainda assim passaremos pela morte física. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: ora, a morte é o último inimigo a ser vencido. Quando Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz-nos aqui, capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 26 ele diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quando chega no versículo de número 55, ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus foi o único que assumiu a forma humana, viveu, desempenhou o seu ministério, fez o seu trabalho, colocou-se à disposição de Deus, foi para a cruz, oferecer a vida em sacrifício, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. O sepulcro, a sepultura, não pôde retê-lo. E ele ficou ali por 3 dias para cumprir a Escritura. E quando ele ressuscita, ele diz: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e trago comigo as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus triunfou sobre a morte, sobre o inferno. Na morte de Jesus, ele condenou a morte. Então, agora, na esperança em Cristo Jesus, nós desfrutamos de vida e temos esperança de vida. Deus abençoe a irmã Cláudia Santos. E temos esperança de vida. Então, por isso está aqui. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. As pessoas brincam com esta verdade absoluta, porque eles pensam que a vida está nas mãos deles, mas não está. Nós não temos nenhum poder sobre a nossa vida. A nossa vida é um presente de Deus, que Ele nos deu, o fôlego de vida. É um ar, é um vento que se movimenta dentro de nós. É a respiração nossa. Se tirar o nosso ar, acabou a vida. Acabou a vida. E as pessoas pensam que a vida está na mão dela. Não, hoje não, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa que eu desejo ainda participar, e esse negócio de ir para Cristo agora, não, isso aí não, eu ainda sou novo, isso aí é quando eu tiver mais idade, quando eu for mais velho, ou quando eu não tiver sentido na vida, aí sim, faz questão ir a Cristo, mas agora não, agora eu quero viver, eu quero me divertir, eu quero desfrutar, eu quero ter alegria. Só que não sabe que no momento seguinte, este fôlego pode faltar e esta vida se esvair. E o que fazer agora? Teve a oportunidade de receber a Cristo, não quis, zombou, adiou, deixou para outra vez, para outra oportunidade, e essa outra oportunidade não chegou. A morte veio antes. Porque a morte é assim. Ela não vai chegar na casa de uma pessoa hoje e dizer: olha, eu sou a morte. Daqui 2 dias eu volto para te buscar. Não, não é assim. Tem pessoa que pensa que é assim, fica brincando com essas coisas. Não, quando a morte vir aqui, eu falar para ela que agora eu estou ocupado, tem muita coisa que fazer, volta outro dia. Não. O dia que ela vem, ela não volta se não levar quem ela foi buscar. E leva. Pode estar onde? Pode estar dormindo, pode estar no avião, pode estar andando, pode estar conversando, pode estar se alimentando, pode estar fazendo o que for. A morte não espera aquela sua ação terminar. Quantas pessoas estão caminhando, de repente, a morte chega. Outros, como vimos sempre por aí, estão cantando, estão num palco, estão num púlpito, de repente a morte chega, leva. Não, mas está no culto, espera terminar o culto. Não, chegou a hora, vai. Então, por isso que é muito sério este assunto. É preciso pensar muito para que não seja levado antes de ter um compromisso com Cristo e a certeza da vida eterna. E isto só é possível enquanto a pessoa estiver com vida. Enquanto estiver dando o último suspiro, ela pode decidir crer em Jesus, arrepender dos seus pecados, e Jesus a salvará. Aquele malfeitor que foi crucificado com Jesus na cruz, faltava poucos minutos para ele ser morto ali, ser sentenciado, traspassado por uma espada e deixar de existir. Mas naquele momento ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo.
na última hora, no último instante. Mas ainda assim foi. O outro que zombeteou de Jesus se perdeu, não quis. E a humanidade está dividida em duas partes. Aqueles que creem em Cristo, que recebem dele a salvação, a garantia da vida eterna, esperam com alegria o retorno de Cristo. A morte já não lhe assusta mais. A morte é simplesmente um veículo que nos leva para um momento de descanso, até que chega o dia de sermos despertados para comparecer diante de Jesus. Porém, a palavra de Deus diz que, após a morte, segue-se o juízo. O juízo vai acontecer num dia que foi determinado por Deus. Por isso, os que morreram estão nos sepulcros. Ah, mas no sepulcro não tem mais nada. Ali foi lançado o corpo físico, a terra desfez, não existe mais nada. Humanamente não existe mais nada. Mas a palavra de Deus diz que a morte vai dar os mortos, o mar vai dar os mortos, a terra vai dar os mortos. Cada um que recebeu as pessoas que foram levados à morte, eles vão diante de Deus entregar estas pessoas que eles receberam. Então, não é uma coisa assim, morreu, depois de 3 anos não tem mais nada lá, acabou. Não, não é assim. E o Espírito também não fica vagueando, subindo e descendo para aqui e para ali, não. Ele está, a palavra de Deus diz que o corpo volte ao pó como era, e o Espírito, junto à alma, volta a Deus que o deu. Mas no dia do acerto de contas, Deus vai dar a cada um corpo segundo o seu propósito e a sua vontade. Um corpo para os salvos no dia do arrebatamento, um corpo para os ímpios no dia do julgamento. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 15, está escrito assim. Capítulo 15, o versículo de número 35, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Deus abençoe a irmã Irani, Deus abençoe o irmão Luiz Félix. Como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra semente qualquer. Observe agora. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes, e há corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes, e outra a glória dos terrestres. Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, então vai se trazer a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial através de Cristo. Então, aqui está. Deus vai dar a cada um corpo. Por quê? O dizer da palavra de Deus, quando Deus coloca a classificação, ele diz: e todo espírito, alma e corpo. Então Deus não coloca corpo, alma e espírito. Não, espírito, alma e corpo. O corpo é para que esse espírito, junto com a alma, se manifeste.
Mas é o espírito e a alma que vai dar conta. O corpo funcionou simplesmente como um servo, alguém que cumpria determinações da alma e do espírito, se fossem subjugados, servindo a Cristo para adorar e servir a Deus. Se fosse subjugado e dominado por Satanás, para servir a carne, ser escravizado e sentenciado para a condenação. Portanto, vai ressuscitar. Mas cada um por sua ordem. Os salvos em Cristo, um corpo glorificado, para a ressurreição, para habitar na presença de Deus. Os ímpios vão ressuscitar para comparecer diante do juízo e receber a confirmação da sentença de Deus para a vida de pecado que eles viveram separados de Deus. Para uns vai haver um céu de gozo, uma eternidade de glória. Para outros vai haver um inferno de tormento eterno. Foi o que Daniel deixou escrito no capítulo de número 12. Daniel, capítulo de número 12, ele deixou escrito o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra, que morreram, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Deus abençoe André Godoy, Deus abençoe Admilson Lourenço. Então veja, dois tipos de ressurreição, um para a vida e um para desprezo e vergonha eterna. Então, com razão, o escritor aos Hebreus deixou registrado: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Falar de juízo não é causar medo, não é tumultuar a sua vida, não. É lhe dar ciência do princípio absoluto que está na palavra de Deus e que vai acontecer. O medo não vai te livrar disto. O que vai te livrar de uma situação desta é você reconhecer-se um pecador, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, colocar a sua vida nas mãos de Jesus, deixar Ele te transformar, te perdoar, te libertar, fazer morada no seu coração, enviar o Espírito Santo para habitar na sua vida e você ter a esperança da vida eterna, servir com alegria nos momentos que aqui estiver, e quando você for levado à morte, você não terá nenhuma preocupação com relação a isto, porque você vai dormir em Cristo e vai ressuscitar em Cristo. Mas é preciso que esta decisão seja feita em vida e não se demore em fazer, porque os teus dias não estão nas tuas mãos. Os teus dias estão nas mãos de Deus. Quem sabe, daqui a um segundo, daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a um mês, uma semana, sua existência seja cortada. Mas hoje você recebeu uma orientação da palavra de Deus. Reflita sobre isso. Decida-se. Creia em Cristo. Rompa com o pecado. Abrace a salvação que Deus lhe oferece gratuitamente. Para Jesus custou a vida, o sangue dele. Mas para você é oferecida gratuitamente. Não perca essa oportunidade. Glorifique a Deus por esta grande e preciosa bênção. Então, após a morte, segue-se o juízo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.